14. Êxodo 14. Nós lemos do versículo 1 ao versículo de número 16. O versículo de número 15. Versículo de número 13, desculpa. 14, 13 a 16. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Que hoje o Senhor vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Passem pelo meio do mar em seco. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai Santo, conforme já foi orado aqui, fala ao nosso coração e ministra a tua boa palavra nas nossas vidas. Pedimos todas essas bênçãos, orientação, em nome e na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o qual é Senhor da igreja e das nossas vidas. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos, queridas, que Deus unja as nossas vidas, o nosso coração e o profundo da nossa alma. Esse texto é um tanto quanto enigmático, tanto na sua narrativa, quanto no seu todo. E eu começo aqui a palavra nesta noite de hoje aqui com uma pergunta. E a pergunta é: como enfrentar um desafio as lógicas deste desafio, elas são ilógicas? Como enfrentar um desafio cujas lógicas deste desafio, elas são ilógicas. Ilógicas. A lógica, ela tem origem na palavra grega logos, né? Que significa razão, argumentação ou fala. A fala propriamente dito, né? A ideia de falar, então, ou argumentar, ela pressupõe o quê? Que o que está sendo dito, que está sendo falado ali, né? Aquilo que está sendo dito possua um sentido para aquela outra pessoa que ouve. Então, se eu estiver falando um monte de coisa e a outra pessoa não estiver entendendo nada, necessariamente não está havendo interação, diálogo, né? A lógica é que alguém fale e outra pessoa ouça e entenda. Esse sentido, então, fundamenta-se na a estrutura da lógica, né? Ou seja, quando algo tem lógica, quer dizer, então, que faz sentido. E se faz sentido, aquilo que a gente disse é uma argumentação racional. Ela tem princípio, ela tem meio, ela tem fim, ela tem um sentido de ser. Por que eu estou dizendo isso? Ou seja, Deus disse para Moisés aqui. Há uma pergunta que Deus faz para ele. E a pergunta que Deus faz para Moisés parece não ser uma pergunta lógica. Mas vamos ver. Ele diz assim, versículo de número 15. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim?
Diz aos filhos de Israel que marchem. Moisés aqui, é claro que naquele dado momento ali, conforme nós vamos ver, ele estava em plena sintonia com Deus para entender esse recado de Deus. Senão, este recado ele não seria entendido e traria, sem dúvida nenhuma, uma confusão mental sobre a pessoa de Moisés. Porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. E nós vamos ver por que disso, né? A pergunta de Moisés poderia ser, para onde? Marchar? Para onde? Não tem lógica. Não tem lógica a proposta de Deus e aquilo que Deus disse para ele. Quando algo então não tem lógica, mas este algo, ele submete especificamente a uma ordem divina, nós chamamos de milagre que se atrela à fé. Milagre que se atrela à fé. E toda a caminhada do povo de Israel no deserto foi um misto de fé e milagre. Foi um misto de fé e milagre que os acompanhou de início ao fim. O livro de Êxodo, meus irmãos e minhas irmãs, ele descreve especificamente, né, o Êxodo. O que seria o Êxodo? O Êxodo é a saída. É a palavra que significa, que traz um significado de saída, ou passar por cima, né? Ou seja, a saída do povo de Israel da terra do Egito, após eles estarem ali 430 anos de escravidão. Isso registra-se em Êxodo capítulo 12, versículo de número 40. E o interessante é que este livro aqui, ele está dividido em 4 partes. Em 4 partes pode tranquilamente dividir este livro, que traz o seu inteiro entendimento para ele, né? E a primeira parte, então, ela trata especificamente sobre a libertação. E esse sentido de libertação, ele pega do capítulo 1 e vai especificamente até o capítulo de número 15, versículo de número 21. Depois, a segunda parte, ela vai tratar especificamente da viagem até o Sinai, ou seja, o Monte Sinai. É aquilo que Deus queria de fato do povo, para que eles fossem até o Sinai, deserto do Sinai, com 3 dias e celebrasse para ele uma festa, né? Isso está do capítulo 15, versículo de número 22, até o capítulo 18, versículo de número 27. Após isto, então, Deus vai legalizar o povo. Deus vai dar leis ao povo, né? Que é a terceira parte aqui, é a lei e a aliança. Ela vai, então, do capítulo de número 19 e vai até o capítulo de número 24. Encerrando isso, então, entra a última parte que vai falar especificamente da instituição, da estruturação do tabernáculo, que é a presença de Deus no meio do povo. É Deus andando com o povo, Deus estando no meio do povo. Esse mesmo povo que Deus deu leis. Agora Deus vai, após as leis que purificavam o povo, Deus vai habitar com o povo por meio e intermédio de sacrifícios. Esta última parte, então, trata especificamente o tabernáculo e o culto. Vai do capítulo 25 até o capítulo de número 40. Ele compreende, então, essa última parte até o capítulo de número 40. A figura central do livro, é claro que é Moisés, né? Moisés, homem a quem Deus vocacionou, chamou para libertar o seu povo que estava às agruras no Egito. O distanciamento, ou seja, o seu distanciamento, o distanciamento de Moisés das terras do Egito se deu justamente por conta de medo. Ele foge. Por que ele foge de medo? A partir do momento que ele entende que ele tinha herança israelita nele, dita, por uma das mulheres israelitas, a qual
traz o encontro dele especificamente com a sua mãe, né? E traz esse relato para ele. Ele percebe que tem mesmo os traços sanguíneos israelita. E ele vê um egípcio, né? Ou seja, massacrando um israelita. Ele interfere nisto então e mata esse egípcio e esconde ele na areia. Quando o grande faraó toma ciência disso, porque contaram para ele, Moisés, ele foge. É o primeiro princípio, a primeira parte da vida dele. Ele foge, então. O seu distanciamento agora, ele está distanciando do Egito, das cargas egípcias, ele está distanciando de toda a ideia daquela cultura ali. Nesse tempo, ele tinha aproximadamente 40 anos, né? E foge para o deserto e ele chega até a terra prometida. Ele chega até a terra de Canaã. Ali ele casa com a filha de Labão, constitui família, se estabelece ali, e depois de ali estar aproximadamente 40 anos, Deus o chama novamente. Deus o chama novamente para quê? Necessariamente para uma missão no Egito, que ele havia iniciado de forma errônea. Ele tinha na sua base, no sangue de suas veias, um princípio libertador, mas não era por força e nem por violência. Isso seria pelo Espírito Santo de Deus e no tempo de Deus. Deus agora, ele estando com 80 anos, Deus o chama para uma missão no Egito, do mesmo Egito que ele havia fugido, né? E esta missão, ele está com 80 anos, né? Quando ele volta para o Egito. Êxodo capítulo 7, versículo de número 7, diz isto. Era Moisés, Êxodo 7, 7. Era Moisés de 80 anos, e Arão de 83, quando falaram a Faraó. E quando Moisés, ele tinha 120 anos, quando ele necessariamente encerra toda a história do Êxodo, quando ele morre, né? E Deus mesmo o toma para o sepultar num lugar onde só Deus tem a ciência plena. Deuteronômio capítulo 35, versículos 5 em diante, diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, Deus, o sepultou no vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Ou seja, era um homem que tinha, mesmo com a idade a qual tinha sangue nos olhos, desejo de serviço à presença de Deus, e andar na presença de Deus, e contar uma belíssima história à presença de Deus. A partir então, meus irmãos, desse relato aqui, né, nós percebemos as agruras, as dificuldades da caminhada do povo pelo deserto como um todo ali. A partir então desse relato aqui, eu gostaria de perguntar. E a pergunta é: quais as devidas implicações de se caminhar com Deus? Quais as devidas implicações de se caminhar com Deus, de andar com Deus, de estar com Deus? E a primeira coisa que eu vejo aqui, a primeira implicação que eu vejo aqui, é que a caminhada da fé é um caminho dado exclusivamente por Deus. Deus é quem dá esse caminho de fé. Olha só, versículos de 1 a 4 de Êxodo capítulo 14. A palavra de Deus nos diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam
e acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. O interessante, meus irmãos e minhas irmãs, é determinar e encontrar dentro do livro do Êxodo qual necessariamente é a razão de Deus agir de tal forma para com uma nação como um todo. Por que Deus decidiu agir assim contra a nação dos egípcios? É claro que Deus ele está traçando uma história, e essa história é soberana, essa história é perfeita, essa história é magnífica, e ele tem um plano. Ciente que o Egito havia matado todos os primogênitos israelitas. O Egito havia perseguido todos os filhos, os primogênitos dos israelitas. O Egito havia colocado ou imposto cargas e mais cargas sobre os filhos de Israel. Isto por 430 anos. 430 anos eles vinham enfrentando toda esta situação, toda esta agrura. Aí alguém pode chegar e dizer assim: mas o erro foi deles. Porque quando José os leva para o Egito, é para eles ficarem um tempo somente. Quando as 70 famílias dos hebreus descem para o Egito, era para ficar somente um tempo, até vencer o período da fome e iniciar um novo plantio nas suas terras e abandonar a terra do Egito. Ou seja, do Egito Deus chamou os seus filhos. Ele não era para ficar lá, não era para morar lá, não era para estar lá. Mas mesmo assim, Deus abençoou o seu povo, mesmo eles extraviando-se no caminho. Essas cidades aqui, cidades citadas, Piairote, Migdol e Baal-Zefon, são cidades hoje seguramente desconhecidas, né? E não se tem conseguido determinar com exatidão, né? Ou exata precisão a localização de cada uma delas, né? Dessas cidades aqui. Piairote, Migdol e Baal-Zefon, e nem tão pouco, né? Tão pouco a de Sucote e Etam, que está em Êxodo capítulo 12, versículo de número 37, e Êxodo 13, versículo de número 20. Sobretudo aqui, por que hoje é difícil de ver e ter uma precisa localização disso, dessas cidades, é onde o povo de Israel estava, quando eles foram oprimidos pelos egípcios ali, né? Ou seja, sobretudo depois da construção do canal de Suez. Ou seja, que nada mais é que uma ligação feita artificial entre os mares Mediterrâneo e o Mar Vermelho. E este canal aqui está localizado especificamente no Egito, mais precisamente na península do Sinai, região ligada entre o norte da África e o Oriente Médio. Então, com a construção deste canal aqui, mudou toda a topografia daquela região como um todo aqui. Desta forma, então, ficou impossível de entender e saber precisamente, ou estabelecer com precisão, a rota do êxodo, a saída do povo do Egito propriamente dito, né?
Mas o que deve chamar a nossa atenção aqui não é necessariamente a localização dessas cidades. O que deve chamar a nossa atenção aqui é que este caminho, o retroceder, e que este povo voltasse, foi uma ordem de Deus. Deus deu a ordem ao povo. E a ordem, ela está estabelecida da seguinte forma. Deus chega para Moisés e diz o Senhor a Moisés: fala, diga aos filhos de Israel que retrocedam e acampem-se defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Junto ao mar. E interessante que Deus manda eles acamparem, e o acampamento deles tem que ser junto ao mar. Agora vocês pensam bem, uma nação como um todo, aproximadamente quase 2 milhões de pessoas andando ali, e eles não eram um exército de guerra, não era um povo habilidoso com guerras, com armas. Eles não tinham armas em punhos, eles saíram, eles eram escravos. E agora esses mesmos escravos estavam, ou seja, cercados, permita-me minha expressão, encurralados, próximo ao mar. E as cidades aos lados, os quais os cercavam, significativamente eles estavam presos diante do mar. Né? E o que me leva a entender aqui, que esse caminho, essa rota deles aqui, do povo de Israel, ela foi com exclusividade criada pelo próprio Deus. Ou seja, que é a ideia de que o pensamento de Deus quer necessariamente provar o seu povo. E se alguém naqueles dias, ou se algum exército naqueles dias, queria de fato, por necessidade, perder uma guerra, era assentar junto ao mar. Porque eles não tinham para onde fugir, eles não tinham para onde correr, eles não tinham estratégia de guerra, né? Então, Êxodo capítulo 14, versículo 3 diz, ou seja, o que Faraó, o que Deus disse e afirmou ali que Faraó pensaria do povo. Êxodo capítulo 14, versículo de número 3. Eles estão desorientados na terra e o deserto os encerrou. Então a ideia de Deus era: vou pôr esse povo diante do mar, vou liberar o exército, vou endurecer o coração de Faraó, para que Faraó persiga o povo no deserto, de forma que eles não tenham como escapar, senão eu interferir nesta ação como um todo. Fica uma pergunta para nós então: será que Deus cria dessas situações aflitivas, conflitivas, para nos ensinar? Será que essas ações as quais Deus tem criado para as nossas vidas, as situações que nós temos enfrentados, aquelas mais difíceis possíveis, seria um caminho criado por Deus, uma caminhada da fé criada por Deus, com a finalidade de abençoar as nossas vidas, mesmo que nós não tenhamos vendo aquela situação de bênção naquele momento? Porque eu acho que o povo de Israel não viu essa situação naquele momento. E Deus endurece especificamente o coração de um homem, do rei, ou seja, de Faraó, para perseguir com maestria o povo. Numa segunda instância aqui, eu entendo e aprendo também que a caminhada da fé é um caminho da soberana ação de Deus. Mas atrelada à soberana ação de Deus está significante, ou como você quiser entender, o insignificante responsabilidade do homem. Por que eu uso a palavra significante aqui? Porque Deus dá a oportunidade. Dá a oportunidade, embora soberano, embora perfeito, embora eterno, Ele dá a oportunidade para que você tenha suas ações no plano eterno dele. Chamado de livre agência. Livre agência.
E nessas livres agências, Deus permite que você vá, Deus permite que você fique, segundo aquilo que você defina, segundo aquilo que você queira fazer, segundo aquilo que está centrado no ápice, no seu coração e no profundo da sua alma, né? Êxodo capítulo, o versículo de número 7 aí, né? O versículo de número 7, ele diz assim, versículo 4, 14:4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, eles assim o fizeram. Em Êxodo, capítulo 7 também, em Êxodo capítulo 7, há uma chamada de Deus aí, né? Aquilo que Deus quer de fato fazer e que Deus quer realizar. E diz assim a palavra de Deus: eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E aquilo que eu quero fazer, as minhas maravilhas. Ou seja, o coração, o nosso coração, na linguagem bíblica, né, é uma terra que tem dono. Tem dono, e este dono é você mesmo. A palavra de Deus o põe. Por quê? Na palavra de Deus, coração é o centro do pensamento e das decisões da vontade. Você fez porque você simplesmente quis fazer. Mas, vejam bem, dentro daquilo que você quis, a sua intenção como um todo é um misto da vontade soberana de Deus e da permissão de Deus, permissividade de Deus, que atrela com específico a responsabilidade humana. Deus é soberano, perfeito, eterno, único, absoluto. Ele é o dono do ouro, da prata, do bronze, ele é o dono de tudo. Ou seja, mas quando nós olhamos especificamente o endurecimento do coração e a obstinada resistência de Faraó em não obedecer a palavra de Moisés, cuja ordem era de Deus, era divina, ela veio de Deus. Então essa obstinada resistência dele não fugiu da soberania de Deus. Porque Deus, qual que era o plano de Deus? Necessariamente fazer com que, porque Deus vinga, fazer com que o Egito reconhecesse a pergunta do que o seu grande líder fez. E a pergunta é: quem é esse Senhor para que eu possa deixar o povo ir? Então Deus vai responder essas perguntas de fato. E diante de cada praga, e diante de cada volta de Moisés e Arão, a presença de Faraó, após cada praga, ele humilhado ali, ele dizia: não, eu continuo ainda sendo Deus. Faraó chegava e dizia: não, eu ainda continuo sendo o olhos vivo do Egito. Então eu ainda vivo, eu ainda mando, ainda sou. Até que, humilhado o seu exército sobre as águas, e ele vendo toda a situação ali, seu exército todo afogado nas águas, ele vai entender que Deus é Deus, e é um Deus maior do que ele. Ou seja, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Dentro da soberania de Deus, então, eu entendo duas coisas. Nada, absolutamente nada acontece ou nada escapa à ação soberana de Deus.
Independentemente, nós andamos, vivemos, pensamos, falamos, desejamos as coisas, e estamos dentro da vontade soberana de Deus. E dentro dessa vontade soberana de Deus, ativa de Deus, permissiva de Deus, há um segundo plano, né? Ou seja, contudo, nesse segundo plano, o ser humano, ele é responsável pelas suas ações. Em Faraó, então nós podemos imprimir o quê? Dentro dessa sua obstinada resistência. Êxodo capítulo 4, versículo de número 21, diz assim, Êxodo 4, 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Esse meu filho aí, gente, é a ideia dos filhos primogênitos, mortos ali. Deus está chamando a atenção agora. Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. A promessa a qual Deus faz é a qual, necessariamente, Faraó deixa o povo ir. É a última. E é a qual, quando ainda Moisés, na terra de Deus o orientando, dizendo: olha, você vai fazer todos os sinais diante dele. Se ele não deixar ir, você fala para ele isso, que Israel é o meu filho, e se ele não deixá-lo ir, eu vou matar o primogênito dele. Já estava tudo confeccionado na ideia de Deus, a poética ideia de Deus, de libertar o povo e o endurecimento do coração dele. Mas nós podemos também olhar e perceber essa responsabilidade nossa em Deuteronômio capítulo 30, né? Porque já em Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 em diante, aplica-se a responsabilidade humana. Olha só o que diz aí. Deuteronômio 30, diz assim a palavra de Deus: vê que proponho hoje a vida e a morte, a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, olha só, a advertência aí, ó. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, é um caminho de soberania de Deus, soberana ação de Deus, mas está imbuído aí o sentido da obediência, o qual atrela-se à responsabilidade do homem. Precisamos obedecer a Deus, independentemente da soberania de Deus. A sua palavra está aqui, esse livro de regra de fé em prática. Leamos a Bíblia e tiremos dela aquilo que é para obediência, obedecer. Numa terceira e última instância, aqui eu disse que numa primeira instância, que a caminhada da fé é um caminho dado por Deus.
Numa segunda instância, eu disse que a caminhada da fé é um caminho da soberana ação de Deus que se atrela à responsabilidade humana. Mas uma terceira e última, que nós chegamos aqui, nós afirmamos que a caminhada da fé é um caminho de intimidade com Deus. Um caminho de íntima relação com Deus. Se assim não for, você não consegue dar um passo no caminho da fé. Você pode até dar passos, mas serão trôpegos e irá cair. Olha só o que diz os versículos de número 13 a 16 do capítulo 14 que nós lemos aí. A palavra de Deus nos diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor, veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aqui está a declaração de Deus. Por que clamas a mim? Você vai levantar o teu bordão, vai colocá-lo sobre a água, e o mar vai se dividir, e aonde está molhado, tudo molhado ali, vocês vão passar a pé enxuto, a seco, não vai ter água. O interessante dos Salmos, eu gosto desses Salmos, os Salmos 25, de número, versículo de número 14, Salmos 25, 14, e há um dizer nesse salmo aí que elucida todas as dúvidas que tende a acontecer no nosso coração, no profundo das nossas almas, quando nós olhamos para aquelas pessoas que vão bem, que se dão bem, pessoas que elas estão galgando, ou seja, vitória em vitória a presença de Deus, e a gente pergunta assim: por que aquela pessoa vai bem? Por que aquela pessoa está bem? O Salmos 25, 14, ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Às vezes eu fico a me perguntar, será que Deus, dentro desse texto aqui, texto de Êxodo, capítulo 14, o qual nós lemos por último agora, versículos 13 a versículo de número 16. Às vezes eu fico a me perguntar aqui, Deus revelou ao coração de Moisés, né? Ou Moisés, ele profetizou o extirpar do povo do Egito e de todo o exército do Egito pela intimidade que ele tinha com Deus. Será que ele fez? Ele deu aquela profecia antes lá, porque ele conhecia, sabia que Deus iria fazer, ou pela intimidade que ele tinha com Deus ali? Ou ele citou aquilo aleatoriamente? Porque os egípcios, a situação que eles estavam ali naquele momento, quando eles veem o exército de Israel, o exército do Egito atrás deles, o mar à frente, ou seja, e aquele tormento como um todo, eles começam a praguejar. Eles começam a dizer: não é isso que nós te dissemos lá, Moisés, lá no Egito ainda. E o Senhor pelejou para tirar-nos de lá. Eu falei, nós falamos, vamos ficar aqui. E nesse contexto aqui, Moisés, ele volta, como diz o versículo de número 13 aí, aqui que é a pergunta minha: será que ele fala em Deus, na intimidade com Deus, ou Deus já tinha posto no seu coração que seria assim? Olha só o que diz o versículo 14 e 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais,
aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Que coisa! Eu fico impressionado com isso, porque Moisés, não sei se ele tinha ciência plena daquilo que Deus estava para fazer. E se ele tinha ciência plena que Deus estava para destruir todo o egípcio, todo o exército egípcio, ou seria parte deles? Aqui entra especificamente, meus irmãos, aqui eu vejo que é uma palavra profética dele. E ele profetizou segundo a palavra, ele viu todo o contexto daquilo que Deus vinha fazendo com os egípcios, as pragas e tudo quanto mais Deus fez. Ele pensou com ele, na intimidade com Deus, ele disse: gente, Deus não ia deixar nós morrermos na praia aqui agora. Eu tenho certeza que esse Deus que eu sirvo, ele vai fazer uma coisa, e essa coisa que ele vai fazer é brilhante, é maravilhosa. E os inimigos que pelejam com Deus, ele diz que ele extirpa, ele lança fora. Então eu vou profetizar para esse povo. E a profecia foi: olha só, vocês estão xingando, vocês estão falando aí, esses egípcios que hoje vedes, nunca mais vocês vão tornar a ver eles. Deus, ele só não disse o modo que seria isso. Porque ele poderia chegar e dizer: Deus vai afogá-los na água. Mas ele profetizou segundo a intimidade com Deus. E intimamente ligado com Deus, ele disse: eu tenho certeza que esses egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês vão tornar a ver. O Senhor vai pelejar por vós e vocês vão ficar calados. E Deus vai agir. Deus vai fazer um milagre e vocês verão. Não é maravilhoso isso, gente? Entender isso, compreender isso, essa ação de Deus. Mas para compreender essa ação maravilhosa de Deus, tem que ter intimidade com Ele. Às vezes, eu fico a me perguntar de fato: será que nós temos essa ousadia de chegar diante de Deus, diante de problemas que se avolumam à nossa presença, e chegar diante de Deus e dizer: Deus, olha só, problema, eu sei que Deus vai nos dar a solução e Ele vai resolver isso, de uma vez por todas, e está prestes dele resolver isso? Ou nós vamos ficar lamuriando, lamentando, remoendo a situação, dizendo: Deus não age, Deus não faz, Deus está demorando, Deus não põe a mão, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas Moisés só fez todas essas coisas porque tinha intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Era um homem que orava, era um homem que lia, era um homem que tinha compromisso com Deus, era um homem que servia de testa de ferro para aquele povo como um todo. Isso também a gente vê, um clássico, né? Um clássico bíblico, né? É o jovem pastor de ovelhas, Davi, ao enfrentar o gigante Golias. O interessante é que ele fala exatamente aquilo que Deus iria fazer ali, e ele conjectura e ele aponta o que iria acontecer ali. Ele diz: gigante, você não vai pôr a mão em mim, mas eu vou dar a sua cabeça, o seu corpo, às bestas feras para comer hoje. E Deus vai nos libertar. Ora, em intimidade com Deus aí. Aqui eu fico pensando as horas que Davi estava no campo, tomando conta das ovelhas de seu pai, mas buscando intimidade com Deus. Enquanto no campo, buscando intimidade com Deus. Enquanto no palácio, dedilhando a harpa, buscando intimidade com Deus. E nós? Qual a nossa intimidade com Deus? Ou seja, quando ele enfrenta o gigante Golias ali, diz a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 em diante, diz assim a palavra de Deus: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim, com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus
e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. É tremendo isso, poder olhar para isso. O exército de Israel, 40 dias humilhado, e não tinha ninguém que se levantasse, o povo todo humilhado, e levanta aquele homem ruivo, pequenininho, e levanta diante de Deus e diz: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e vou contar a história. E Deus o foi, e por intermédio deste homem, ele libertou o exército de Israel. E um exemplo maior de intimidade com Deus, por que não citar a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Ele era íntimo e submisso ao mesmo tempo ao Pai. E vivia no limiar de montes e montes, passando noites inteiras no monte orando, buscando intimidade com o Pai para o cumprimento da sua missão. Ou seja, nos montes em oração, ao curar os enfermos, e no seu maior milagre público, a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. E antes de ocorrer a ressurreição e o milagre, ele faz uma única coisa. O Senhor Jesus Cristo faz antes. Ele glorifica, ele exalta a pessoa do Pai. Ele glorifica e agradece ao Pai antes de mandar Lázaro sair para fora. Muita intimidade. Era uma pessoa muito íntima do Pai. Então, a pergunta que fica para nós aqui é: por que Moisés ele conseguiu levantar o cajado e colocar de frente a água, e as águas abriram? Estava íntimo com Deus. Por que Davi disse que a cabeça daquele homem, daquele gigante, temível por todos os exércitos, ela estaria aos campos naquele dia, em intimidade com Deus? E muitos outros homens e mulheres que se dispuseram a ter intimidade com Deus, fizeram tudo quanto nós vemos na galeria da fé de Hebreus capítulo 11, o qual discorre ali os montes dos heróis da fé, que trafegaram um caminho de glória e de vitória diante de Deus. A conclusão aqui seria qual para as nossas vidas aqui, e já aplicando para os nossos corações e o profundo da nossa alma, em nome do Senhor Jesus. A conclusão aqui é que nós lemos nesta noite de hoje o texto de Êxodo, capítulo 14, de 1 a 16. Nós buscamos extrair especificamente deste texto como que é o proceder, a nossa caminhada com Deus, as implicações de caminhar com Deus, uma caminhada diante de Deus. Nós vimos numa primeira instância que a caminhada da fé, ela quer ou requer de nós entender que a caminhada da fé é um caminho dado por Deus. Deus é quem deu esse caminho para nós. O qual caminho, aquilo que nós estamos vivendo hoje, estando na presença de Deus, Deus quem deu. Ele criou esse caminho para de alguma forma nos abençoar. Numa segunda instância, nós vimos que a caminhada da fé é um caminho para entendermos a soberana ação de Deus, e atrelada à soberana ação de Deus está também a responsabilidade do homem. O ser humano, ele é responsável, a livre agência. Ou seja, preste atenção naquilo que você tem feito. Você responderá também pelos seus atos, porque a sua vontade faz necessariamente aquilo que você é. Por isso que os Salmos, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O coração, a presença de Deus, você entrega e o que você quer, Deus fará. A terceira e última, vimos aqui que a caminhada da fé é um caminho de intimidade com Deus. Você é íntimo de Deus? Tem essa intimidade com Deus?
anda em novidade de vida, a presença de Deus. Você busca orar, submeter a pessoa de Deus. É isso que Ele deseja de cada um de nós. E que Ele muito nos abençoe. Em o nome do Senhor Jesus. Nesta primeira quarta-feira do ano. Que Deus nos ajude a caminhar. Tomar como rumo, caminhada, a presença dEle. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Em pé, vamos orar.